Pois bem, meus amigos, as blogueiras da Globo estão completamente surtadas, dando botes com o bumbum em rede nacional, porque elas já não sabem mais o que fazer para passar pano para o governo. Aliás, elas até ultrapassaram esse estágio e agora já ousam criticar o que acontece dentro do Palácio em Brasília. Vejam vocês que momento estamos vivendo. Também tá feio demais, né? O povo está revoltado, até as pesquisas feitas pelos picanheiros mostram a revolta com os preços no mercado, com as promessas não cumpridas do sapo cachaceiro. E enquanto isso, os petistas não param de gastar, colocar os gastos em sigilo e ter ideias que só vão prejudicar cada vez mais o povo. Até a narrativa do golpe já tá caindo. Vai se criando um clima terrível para os fazedores de L e eu contarei no vídeo de hoje para vocês todos os detalhes dessa treta aqui no Reino da Banânia. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E vamos começar com o chilique, os botes anais das blogueiras da Globo, começando com a fantástica Mocréia Sadi. Olha só o nível de surto dessa mulher. Tem um dado interessante que a pesquisa, na verdade, ela reflete uma realidade do governo. Hoje, conversando com essas fontes, falando assim, Sadi, a pesquisa está só refletindo o que está acontecendo. A gente sabe, falta coordenação, falta gestão, por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação é lateral, é superficial, é raso, é quase preguiçoso, porque não é um problema de comunicação, é um problema, sim, de falta de rumo. O governo não tem rumo. Qual é o rumo? Você fala da manchete, é isso, qual é a bandeira, qual é a marca? Porque as políticas que o PT, Lula 1 e Lula 2, os governos entregaram, a sociedade já entende como políticas de Estado. O Lula 3, qual é a bandeira? O que tem a mais para oferecer? Olha só, a picanha não veio. Quem diria que o governo que vocês ajudaram a colocar no poder, que não tinha sequer plano de governo durante o primeiro turno, eles apresentaram só no segundo turno um negócio esquisitíssimo, bem genérico. Quem diria que esse governo ficaria sem rumo, né? Cada vez mais a realidade insiste em esfregar na cara dos brasileiros que aquelas pessoas perseguidas e censuradas durante a eleição porque falavam o que aconteceria se o Lula chegasse ao poder, essas pessoas que foram perseguidas agora têm razão, porque está acontecendo exatamente aquilo que a gente disse que ia acontecer. Mas não é só a Mocréia Sadi que está indignada. Aqui nós temos também a Chatuza Neri. Olha só, Chatuza Neri dando chiliquinho. Vamos ver. Quanto aí, a desaprovação de Lula superando a aprovação de acordo com a pesquisa Quest. De que forma que isso impacta dentro do Palácio do Planalto e o que esperar a partir do resultado dessa pesquisa? Depende da autoestima. Depende da autoestima do pessoal que mora lá, trabalha lá, dos inquilinos do Palácio do Planalto. Até agora, a autoestima estava elevadíssima. Eles estavam dizendo que estavam batendo um bolão à população que não estava entendendo, que não estava percebendo o governo especial que entregava uma série de coisas. Eu não estou aqui dizendo que não entregou, estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as três estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os três alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte, olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é, se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo
elitista e pomposo do passado das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. E problema de autoestima, ela até que foi um pouco suave, mas assim, tá claro, nem as blogueiras da Globo conseguem mais passar pano. O problema não é a comunicação, o problema é que o governo tá horrível. E por que o governo tá horrível? Só notícias atuais, pode parecer repetida, mas são notícias atuais. Olha essa daqui de ontem do Estadão. Petrobras é cobrada sobre defasagem e Lula deve encarar crise dos combustíveis depois de alimentos. A presidente da petroleira, a Magda Chambriard, que se reuniu com Lula nesta segunda-feira, ontem, tem encontro marcado com representantes dos sócios privados da empresa na quarta e será cobrada sobre o preço da gasolina. Eles irão fazer um aumento, isso já está precificado. 1º de fevereiro tem aumento nos combustíveis, só que o aumento tem que ser tão grande para colocar a gasolina, o combustível no geral, né, não só a gasolina, diesel também, no mesmo patamar dos preços que são praticados no resto do mundo, que eles estão com medo, porque aí, de novo, é um ciclo, né? Sobe o combustível, sobe ainda mais os alimentos que já estão caríssimos e a popularidade do Lula derretendo, que bom, mas a gente avisou que isso ia acontecer. E olha aqui, prepare o bolso, o Globo, para os vilões da inflação. Café e carnes podem subir até 20%. 20% não é um aumento pequeno neste ano. Previsão é de que a alta dos preços de alimentos fique próxima da média projetada da inflação geral de 5,5%. Como é que vai subir 20% e ficar próximo de 5,5%? Não dá, né, Globo? Então, o governo prometeu picanha e agora o pobre não pode nem comer laranja, tomar um suquinho de laranja não dá, não tem condição. E outra aqui, ó, também de ontem, efeito bola de neve leva a recorde de pedidos de recuperação judicial em 2024. Juros, crédito caro, inadimplência e câmbio pressionam mais as micro e pequenas empresas em 2025. Médias e grandes deverão se apertar. A economia está indo ótima. Como que as empresas estão quebrando? O que será que está acontecendo? Será que tem alguma coisa a ver com os dados que são divulgados pelo IBGE e que não refletem a realidade? Já faz alguns dias que esse assunto aqui tá no radar e, ó, notícia nova de ontem. Sindicato convoca ato contra IBGE paralelo do seu Pokémon e diz que crise já afeta a coleta de dados. Manifestação será realizada na próxima quarta-feira, dia 29, às 10 horas da manhã, em frente à sede do Instituto no Rio. Presidência do órgão afirma que a criação da Fundação IBGE+ é alvo de campanha de desinformação. O problema é as fake news e, para resolver o problema, a gente precisa censurar a internet desses fazedores de fake news criminosos que ficam dizendo que os dados do seu Pokémon não estão batendo com a realidade do mercado. Fechamento de empresas. Fechamento de empresas quer dizer mais desemprego, só que o seu Pokémon maquia os dados. Por exemplo, quem ganha o Bolsa Família
embora esteja desempregado, não é considerado desempregado, porque está ganhando o Bolsa Família. Não é assim o percentual de pessoas que não estão trabalhando que conta no desemprego, que não tem um emprego. Não. Se você recebe algum benefício do governo, aí já não entra como desempregado. E é por isso que os dados que são divulgados aí, ai, nossa, o PIB está maravilhoso, o desemprego está caindo, a inflação é 5%, não batem com a realidade. E fica difícil de esconder a realidade. Mas por quê? Por que será que isso está acontecendo? Será que tem a ver com os gastos do governo? Quantas vezes a gente já falou sobre as viagens do governo, os jatinhos da FAB, pois a Janja não para, não. Notícia nova, tudo aqui notícia nova. Dessa vez eu nem peguei coisa do passado para contextualizar, hein? Janja e ministro vão a Roma por chefia brasileira de Aliança contra a Fome. Então a Janja vai viajar a Roma com Wellington Dias para disputar a presidência do conselho que reúne 88 países. É interessante que aqui na matéria da CNN ainda diz o seguinte, ó, que a primeira-dama deve ir a Roma entre 9 e 13 de fevereiro, daqui a pouquinho, para representar Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, na minha inocência, jurava que quem representa o presidente na sua ausência é o vice-presidente ou o presidente do Congresso. Existe uma hierarquia. Não é assim, o presidente não vai a esposa. A esposa não recebeu voto, a esposa não tem cargo público, mas ela efetivamente está exercendo função pública, representando o presidente em eventos, como, por exemplo, essa Aliança Global contra a Fome, que gastou um monte de dinheiro, que esse dinheiro, se não tivesse sido gasto com essa aliança, poderia efetivamente ter acabado com a fome de muita gente, mas lá vão eles numa comitiva para Roma. Tudo isso daqui sai do teu bolso quando vai no mercado comprar o colchão duro, que agora nem o colchão duro, nem a laranja. É por isso que o preço das coisas não para de subir, porque o governo não para de gastar. E o pior de tudo, não tem transparência sobre esses gastos. O governo esconde dados sobre agenda e reuniões de Janja. Casa Civil alega que Janja não está obrigada a registrar ou divulgar a agenda porque ela não ocupa uma função pública. Mas ela está representando o presidente. Então, olha a loucura. O que mais? Também notícia nova. Governo Lula deve gastar 1.300.000 em cortinas. Persianas serão destinadas a unidades da AGU em Pernambuco. Eles precisam ter um blackout, vão gastar essa quantia milionária para comprar cortinas, enquanto o povo não tem dinheiro para comprar laranjas. Essa é a discrepância. E aí as ideias maravilhosas do PT. Cada ideia que sai de lá daquelas cabecinhas só mostra que a tendência do país é piorar. E ainda tem mais 2 anos desse desgoverno. Mas olha essa ideia, que genial. A ala do PT defende taxar, eles só pensam em taxar, eles não pensam em diminuir gasto. Parar de comprar cortina, parar de viajar para Roma. Não, taxar exportações do agro, para quebrar o agro, quebrar bem o Brasil, né? Taxar exportações do agro para reduzir o preço dos alimentos. Parabéns, genial. Embora tenha sido assinado o projeto nesse sentido quando era deputado, ministro de Lula diz não haver chance de a ideia prosperar, mas estão cogitando. E, para tristeza do governo, até a tal da narrativa do golpe está caindo. Ontem, o diretor da Polícia Federal, o Andrei, foi ao Roda Viva e deu 2 declarações interessantíssimas. A primeira, que toda a mídia estava falando, até o caso das joias ressuscitaram ontem, botaram o Weingarten lá no meio. E a narrativa do golpe, é isso que acontece quando tem uma crise, né? E censura, é só isso que eles sabem falar. Então, ele deu essa declaração aqui, ó. Polícia Federal não achou elementos para indiciar Eduardo Michele. O diretor da Polícia Federal comentou menção a filho de Jair Bolsonaro e ex-primeira-dama em delação de Mauro Cid, que agora vazaram, ressuscitar de novo a tal da delação do Mauro Cid, porque o Bolsonaro recentemente declarou, eu comentei aqui com vocês, que um substituto para ele poderia ser o Eduardo ou a Michele, porque o que o Centrão quer é o Tucanísio substituindo o Bolsonaro, né? Ou o Tucanísio, ou o Caiado, mas o Bolsonaro já tá dando a letra, tem a Michele, tem o Eduardo, ele não falou, mas tem ainda o Carlos e o Flávio. Mas, enfim,
Não acharam nenhum elemento para indiciar os dois. E esse daqui crucial. PF não identificou mega financiadores do 8 de janeiro, diz diretor-geral. E como é que funciona um golpe de Estado sem um grande aporte de dinheiro e sem o apoio das Forças Armadas? Vão dar golpe de Estado vendendo algodão doce? Vão vender algodão doce lá no golpe de Estado? Ninguém mais está caindo nessa narrativa. O povo já cansou dessa historinha de golpe de 8 de janeiro. A única coisa que a gente quer é justiça, né? Porque 17 anos de prisão para aquelas pessoas, tá todo mundo vendo que é injusto, porque é um pastel de vento, não tem nenhuma prova concreta. Mas o que está preocupando mesmo o povo é o preço das coisas. O dinheiro do brasileiro não compra mais o que comprava antes. E essa queda no poder de compra não foi de 5%, 10%. Muitas coisas dobraram de preço no mercado. Quem vai ao mercado sabe. Só que eles não vão ao mercado. Gastam 1 milhão com cortinas, viajam para Roma e acham que o povo é idiota. Quanto tempo mais iremos suportar essa situação? Até as blogueiras da Globo desesperadas, hein? Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. E hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!